E a gente abre essa edição com um pacote de segurança anunciado pelo governo federal e 2 projetos de lei que pretendem endurecer as penas a quem atentar contra a democracia. As propostas foram articuladas pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e batizadas de Pacote da Democracia. O projeto de Lula prevê até 40 anos de prisão, vou repetir, gente, 40 anos de prisão para quem ameaçar a vida de ministros do STF, do presidente, dos chefes do Senado e da Câmara. Confira todos os detalhes na reportagem da Marina Demore. O anúncio das medidas ocorre uma semana depois do ministro Alexandre de Moraes, do STF, alegar ter sido hostilizado no aeroporto de Roma, na Itália, em episódio em que seu filho teria sido agredido fisicamente. O governo não divulgou a íntegra do projeto, mas o texto prevê penas de reclusão de 6 a 12 anos para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos, aumento para 8 a 20 anos de prisão para quem financiar os movimentos antidemocráticos, de 6 a 12 anos, mais pena correspondente à violência para crimes que atentem contra a integridade física e a liberdade do presidente da República, do vice-presidente, do presidente do Senado e da Câmara, dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República. A proposta prevê ainda pena de prisão de 20 a 40 anos para crimes que atentem contra a vida das autoridades, com o fim de alterar a ordem constitucional democrática. E nós também tratamos da situação de funcionários públicos. Tem que perder o cargo, civis e militares, que se envolverem em golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado ou atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. As novas medidas endurecem o que prevê hoje o Código Penal, com penas de até 8 anos para quem atentar contra o Estado Democrático de Direito e de até 12 anos de prisão para quem tentar depor o governo legitimamente constituído. Além das propostas do pacote da democracia, Lula aprovou medidas que promovem uma ampla restrição na circulação e no acesso às armas no país. E também repassou do Exército para a Polícia Federal a fiscalização do armamento e de munição de artefatos. Medida que vai contra aquilo que foi colocado em prática pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente não tem nenhuma informação de que essas armas que estão sendo vendidas são para pessoas decentes, honestas, sabe, que querem só se proteger. Porque a gente não sabe se é o crime organizado que está tendo acesso a ela, facilitada pelo comportamento dos governos. Vamos para a nossa análise. Renata, vou começar com você. Diante de tudo que a gente assistiu no dia 8 de janeiro, eu estava no ar naquele dia, estava de férias, vim no meio das férias, foram cenas assombrosas que a gente nunca imaginava assistir no Brasil. É natural essa reação das autoridades públicas, o aumento de penas, a instauração de medidas. Agora a gente fica se perguntando se o que precisa é um aumento das penas ou uma efetiva aplicação delas. Qual que é a sua avaliação? Perfeito. Boa noite, Raquel. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Sim, é natural que se pense nisso, porque essa é uma receita repetida, exaustão, muito antiga e com pouquíssima efetividade. Então, a minha avaliação é de que está fora do lugar a história, mas não se precisaria da minha avaliação para a gente entender que esse é um caminho que não vai se reverter em resultados práticos. Isso porque isso já foi tentado outras vezes. Então, em diversos momentos nas últimas décadas, e algumas vezes até diante de um clamor da sociedade por crimes chocantes, né, por episódios de repercussão nacional, o Congresso ou o próprio
governo decidiram encaminhar mudanças em termos de pena, em termos de classificar crimes como crime hediondo, motivando, claro, né, o aumento da punibilidade. E o fato é que se você vai atrás, não só de dados, mas conversar com os especialistas, eles são muito claros em dizer que esse caminho punitivista não se reverte na redução do crime. A gente está falando aqui, né, de crimes, por exemplo, que atentem contra autoridades, há ali uma conexão, né, desde que isso esteja conectado com uma ideia de se subverter a ordem democrática, mas o fato é que se a gente pegar um exemplo fora desse âmbito, um exemplo sobre combate às drogas, e a gente for pegar um histórico de aumento de penas para tráfico de drogas, a gente vai perceber que, por exemplo, você não teve resultado para redução de tráfico de drogas. Então, em geral, o que faz com que as pessoas não cometam crimes, e aí voltando ao tema que a gente está tratando agora, né, do que foi mexido pelo governo, é a noção de que haverá consequência, a noção de que haverá alguma punição. Para ilustrar isso, vou trazer, por exemplo, um dos especialistas que eu ouvi foi Davi Tagerino, que é professor de Direito Penal, doutor em Direito Penal, muito experiente, e ele me falava, olha, acho difícil a gente imaginar que alguém que estivesse antes disposto a matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque, né, está querendo subverter a ordem democrática, e disposto a, diante disso, pegar 20 anos de prisão, agora se repense a ideia de cometer esse crime, porque a pena está maior em 10, 20 anos, porque eventualmente ele pode pegar 40 anos. E me parece bastante lógico isso que ele coloca. A questão quem cometeu, e Raquel traz essa memória, atos no dia 8 de janeiro, foi punido? A gente teve um número significativo de pessoas punidas. Essa talvez seja uma resposta mais efetiva. Daniel, vou trazer um outro ponto para a sua reflexão e conto aqui com a colaboração do Roberto Freire, presidente do Partido Cidadania, que está nos assistindo e me mandou uma mensagem. E ele diz assim, olha, todo cuidado é pouco. Se continuarmos assim, daqui a pouco a gente pode ter uma recidiva da Lei de Segurança Nacional da ditadura militar. Ele está fazendo essa comparação. Ele falou, convém parar com essa escalada de que, acima de tudo, está a segurança do Estado e das suas autoridades. Isso não tem a ver com a democracia. E me disse, inadmissível essa sanha punitiva em defesa do Estado e das suas autoridades. Segundo ele, Roberto Freire, aqui marcando uma posição muito firme, ele diz, próprio das ditaduras, Daniel. Excelente reflexão, Raquel, e enseja também algumas outras observações. Veja, está nítido que é um pacote que visa muito mais ao simbolismo do que à eficácia. Segundo, que chegará ao Congresso com uma gordura, então não dá para imaginar que isso que está sendo proposto para o Congresso sairá assim, mesmo que seja aprovado. Tem aí uma grande gordura para que o Congresso possa cortar. E terceiro, que não basta tipificar. Tipificar crimes com penas de até 40 anos de prisão, como é o caso, e tem outras ali um pouco abaixo com penas endurecidas, 6 a 8 anos, 10 a 12 anos. Não basta. Veja que a gente tem a tipificação de estupro como crime hediondo e, no ano passado, tivemos um recorde de estupros no Brasil, sem sequer mencionar o fato que, segundo o IPEA, só aproximadamente 10% dos casos são efetivamente notificados. Cito a tipificação de um crime hediondo porque, como parte desse pacote lançado hoje, outro tipo de crime, que são os ataques às escolas, também foram tipificados como crimes hediondos. De modo que apenas deixar a pena mais dura ou tipificá-la de outra maneira não resolve o problema. E aí entra aquela discussão entre constitucionalistas e juristas de forma geral, a qual o presidente Roberto Freire somou-se de forma muito qualificada. De um lado, alguém pode dizer, bom, não se trata de agressões entre cidadãos comuns, não é? Você atacar um ministro do Supremo, o presidente da República, uma autoridade, não pode ser tratada como uma agressão comum. De outro lado, os constitucionalistas vão dizer, ora, vidas são vidas e ponto.
e muito menos você não pode tipificar de uma forma tão dura algo que não tem, talvez, nem previsão constitucional, né? Renata, a gente sabe que todo esse pacote ele já estava gestado e pensado lá em janeiro, depois dos atos golpistas do dia 8. Mas como o VAC sempre gosta de dizer, você junta um fato político com outro e forma um terceiro. A gente teve o incidente, a agressão ao ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Esses dois fatos políticos acabam estando misturados nesse momento. E aí o que fica a questão é se está tendo uma interpretação muito elástica do que seria o Estado democrático de direito, porque estava até vendo uma observação aqui de um constitucionalista ouvido pelo Estadão, hoje até repercutindo o pacote de hoje. Se você tem uma interpretação muito elástica do que é o Estado democrático de direito e penas muito duras, você acaba inibindo críticas às autoridades, ou não? Pode ser um efeito, sim. Eu acho que a gente ainda vai entender os diversos pontas, vou colocar assim, pontas soltas no que o governo apresentou nas próximas semanas, quando a gente conseguir, primeiro, entender de forma mais específica, né? A gente viu a apresentação das linhas gerais do governo, mas há detalhamentos a serem feitos. Me parece que, em linhas gerais, ainda que se imagine que o governo precisava dar uma resposta ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, ou que as pessoas esperavam algum tipo de medida nesse sentido, e também às recentes agressões a figuras públicas e autoridades, como é o caso de Alexandre de Moraes, o que vai ficar, que eu acho possível da gente antever mais claro, primeiro, o quanto se pode ter no limite, um efeito deletério às próprias garantias individuais, e o segundo, o quanto o efeito simbólico de se propor algo nesse sentido solapa qualquer tipo de efetividade do que se está sendo proposto, né? O que eu quero dizer é um pouco de jogar para a plateia. Então, você tem um problema aqui, vamos aumentar a pena. Todos sabedores de que não é isso que se resolve, mas dando a impressão para as pessoas de que o governo está se mexendo. Não acho que é tudo nesse sentido, tá? Das conversas que eu pude ter hoje, alguns apontamentos foram feitos e me parecem pertinentes e valiosos. Quando, por exemplo, o governo está olhando a diferenciação ali, né, do tipo penal para financiadores e executores, que é algo que emergiu com o episódio de 8 de janeiro, que é algo que começou a ser tratado pelas autoridades, pelo Ministério Público, pelos investigadores e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ao analisar, né, a atuação das pessoas envolvidas naquele ato golpista, mas que poderia ser alvo, como está sendo, de uma definição mais clara em termos de direito penal. Daniel, você tem apuração, bastidor, e aí também pergunto um pouco para a Renata se a gestação ou a divulgação desse pacote de hoje, se ela se misturou de alguma forma com a agressão ao ministro Alexandre de Moraes? Raquel, não tem essa apuração, mas realmente é um timing que coincide muito, né? Veja que esse pacote também sai no momento, é só uma curiosidade aí no meio de tudo isso, em que você teve hoje 4 parlamentares de oposição, 3 fortemente identificados com o bolsonarismo, Marcel Van Hatten e os senadores Eduardo Girão, Magno Malta, Carlos Portinho, que foram a Nova York hoje protestar e fazer uma denúncia ao Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre punições excessivas, abusos de direitos humanos contra as pessoas que participaram do 8 de janeiro e que continuam detidas, a maioria delas na Papuda, aqui no Distrito Federal, uma penitenciária famosa aqui dos arredores de Brasília. Muito bem, primeiro erraram o endereço porque o Conselho de Direitos Humanos fica em Genebra e sequer precisava ser protocolado lá. Podia ser feito por meio eletrônico, mas de qualquer forma erraram de endereço. Mas segundo... É muito engraçado isso, né, Daniel? Era para ser. Pois é.
Nova York, o pessoal foi para Genebra. Pois é, o Conselho de Direitos Humanos, a sede da ONU fica em Nova York, mas o Conselho de Direitos Humanos é em Genebra. Agora, se a gente pegar o que aconteceu no 6 de janeiro de 2021, com a invasão do Capitólio, aí a gente tem, olha, eu atualizei esses dados hoje, Raquel, veja, foram presas 964 pessoas naquela ocasião. 465 fizeram acordos com a promotoria americana, aquele famoso, para quem acompanha os filmes americanos de tribunais, o plea guilty, né? Elas fizeram acordos com a promotoria e se condenaram, né? E no final das contas, você tem julgamentos que já estão condenando as pessoas a mais de 20 anos de prisão em regime fechado pelo crime de conspiração sediciosa. Então, na maior democracia do mundo, as pessoas estão sendo punidas efetivamente. E estão sendo punidas sem nenhuma legislação nova. Estão sendo punidas pela aplicação efetiva do que já existe. Então, é de se perguntar se a gente precisa de alguma legislação nova para punir, de algum tipo de endurecimento, ou se com a legislação existente a gente já tem como enquadrar, punir quem cometeu esses abusos e esses atentados contra a democracia. Talvez não precise de mais. Renata, e você, nas suas apurações, no tom dos discursos, o que você sentiu de conexão entre o que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes e todo esse pacote aí do governo Lula? Como você bem colocou, a ideia não surgiu a partir daquele episódio, até porque a gente teria ali uma barreira temporal para dar conta de colocar todos esses projetos de pé. O que ficou muito evidente? O governo montou uma estratégia para casar, inclusive, o lançamento desse pacote com o anuário que traz os dados sobre violência. Ali, quando a gente olha os dados, apesar de notícias, aterradoras, muito duras, muito tristes, quando a gente analisa a violência contra a mulher, contra crianças e adolescentes, você teve um número geral que apresentou ali alguma melhora. E isso fez com que, por exemplo, Jair Bolsonaro fosse às redes sociais, né, bater bumbo, dizer que isso foi eventualmente reflexo do governo dele, afinal a gente está tratando mesmo de números do ano passado. Então, naquele momento, você já teve o ministro da Justiça falando, olha, a gente amanhã já vai endereçar algumas medidas, está em consonância com o que a gente já vinha pensando. Agora, o que você traz é como isso se conecta, se não havia, né, um planejamento, se não foi possível colocar esse pacote de pé após o episódio de agressão a Alexandre de Moraes, como isso se conecta com os discursos apresentados. Aí sim, existe uma conexão evidente. Até porque o governo foi muito célere em ladear Alexandre de Moraes nas suas acusações, em prestar solidariedade. O governo, digo, os diversos integrantes do governo, ministros, o próprio presidente Lula fez declarações muito enérgicas que se conectam com aquele episódio. Então, havia sim, um ânimo do Palácio do Planalto e do governo como um todo de mostrar ao Supremo Tribunal Federal, ao Alexandre de Moraes, de que o governo estava sensível e dedicado a olhar casos como esse. E diga-se de passagem, né? Não apenas no interesse de blindar o Supremo Tribunal Federal, mas também porque entendem que é uma agenda que eventualmente pode protegê-los lá na frente. Dani, mais um ponto para você rapidinho, só para a gente costurar e arredondar. Hoje, conversando com o ministro do Supremo, eu percebi uma cautela. É assim, olha, vamos deixar a Polícia Federal investigar, a PGR fazer a tipificação do crime, aí estou falando especificamente do caso do ministro Alexandre de Moraes, para a gente saber se é calúnia, insulto ali contra a honra ou estamos falando de um crime de atentado ao Estado Democrático de Direito. Agora, a Renata levanta um ponto interessante, como Flávio Dino e o próprio presidente Lula se levantam em defesa de Alexandre de Moraes. Como que você avalia essa parceria Lula-Moraes? Hoje o cálculo político do Palácio, ao divulgar não só esse pacote da democracia aqui, como a gente está chamando, mas todo o pacote de segurança pública ali foi de um tino político
incrível. E aí nenhum juízo de valor sobre a eficácia dos pacotes, né? Agora, veja você, eu estava até resgatando uma pesquisa que a gente analisou aqui no WW da Atlas Intel e uma parte ali que a gente não olhava naquele momento apontava o seguinte: os 3 maiores problemas do Brasil atualmente na avaliação dos pesquisados, dos respondentes da pesquisa, quando se pergunta quais são os 3 maiores problemas, o que mais aparece ali é criminalidade, é segurança pública. Então, Lula e Flávio Dino fazem um discurso hoje e são acompanhados só no púlpito de mais 3 pessoas. Do governador de Tocantins, do prefeito de Blumenau, porque Blumenau teve um atentado a uma escola, e um deputado da bancada da bala. Os 3 elogiando o pacote, Lula e Flávio Dino. Então, essa reconstrução de pontes com bases bolsonaristas que privilegiam tanto a segurança pública e com o Supremo, que sofreu tantos ataques institucionais ao longo dos últimos anos, isso é uma tacada política bastante poderosa do governo Lula.